Bom dia, meus amados irmãos, Pai Senhor Jesus, tudo bem? O culto de ontem foi uma maravilha. Só não sentiu a presença de Deus é quem não buscou. Mas ontem o culto foi uma benção, foi maravilhoso. E eu lendo aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 3, que se diz assim: louvem o seu nome com flautas, cante-lhe o seu louvor com adúveis e harpas. Amém. Meus amados irmãos, a gente vamos para a casa do Senhor Jesus. Todos nós, eu creio que nós fazemos uma preparação. Uma preparação de louvor, de adoração, para sentirmos a presença de Deus na nossa vida, no nosso meio, buscando o Santo Espírito do Senhor para ser renovado com o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que já são batizados que buscam o renovo, aqueles que não são que buscam o Espírito Santo para ser batizado. E a gente vai amadurecendo. Nós vamos criando raiz, vamos aprendendo. E eu sempre observo uma coisa na igreja, é que às vezes, quando ontem eu amei o culto. O hino que eu fui cantar ontem, eu estava tão cheio da unção de Deus, que teve uma hora que eu me perdi nele. Mas saiu tudo conforme a vontade de Deus. E eu sou assim, quando eu termino de cantar, tem uns amigos, umas amigas, umas irmãs, uns irmãos da igreja, que eu sempre procuro saber como foi que saiu o hino. E tem as pessoas que sempre falam: irmão, ficou muito bom, mas faltou esse detalhe. Então, por quê? Porque ele era um hino de adoração. Mas a gente não louva a Deus, não é para a igreja. A gente louva é para Deus. A gente louva para Jesus. E na escola bíblica de ontem, eu não vou citar o nome dele porque eu não pedi autorização dele para me falar sobre o nome dele. Mas ele disse uma coisa muito importante ontem na escola bíblica. Ontem na escola bíblica eu fico mais calado. Eu fico só calado, eu fico só ouvindo na escola bíblica. Eu só falo alguma coisa quando me perguntam. Mas eu passo a maioria do tempo observando. E ontem, na escola bíblica, eles disseram assim: os obreiros, eu ficar embaixo, eu fico observando os obreiros. E muitas das vezes os obreiros não dão um glória a Deus, não dão um louvor. Mas isso, quando ele falou dos obreiros, eu fiquei analisando. Mas não é só os obreiros. Não é os obreiros. Às vezes vai uma pessoa louvar a Deus, vai vir uma pessoa fazer uma pregação. E o que acontece? As pessoas não dão glória a Deus, as pessoas não dão aquela credibilidade. Mas temos que entender o seguinte: a nave da igreja, os obreiros, todos nós, temos que entender, obreiros, pastores, todos, nós temos que entender o seguinte: que nós estamos ali para louvar a Deus, fazer o trabalho de Deus. Às vezes não dá uma glória a Deus, às vezes tudo dá, às vezes o irmão erra a letra do hino. Ontem eu amei muito a igreja quando eu fiquei sentir a unção de Deus na segunda parte do hino, que eu comecei ali e a igreja todo cantou junto. Isso é corpo, isso é união. É assim que nós temos que estar diante de nós, diante de Deus. Se nós somos um povo abençoado por Deus, se nós somos uma comunidade, se nós somos uma pessoa, aí eu também não vou citar o nome dessa pessoa, porque também não tive autorização, não pedi autorização dele para citar, então não vou citar. Mas sempre a gente ouve nos comentários, tanto nos cultos, como na escola bíblica, ou em qualquer reunião que a gente se reúne assim. Muitas pessoas falam: eu não quero ser crente igual o irmão fulano de tal, eu não quero. E se eu fosse levar isso aí ao pé da letra, as coisas que chegam aqui no meu restaurante, que chegam nos meus ouvidos, as coisas que eu sei, muitas pessoas falam para mim: irmão, fosse para mim ser crente igual o fulano de tal, se fosse para mim ser crente igual a irmã fulano de tal, se fosse para mim andar do jeito da irmã fulano de tal, se fosse para mim andar do jeito do irmão fulano de tal. Ninguém não parava na igreja, entendeu? Porque ninguém é perfeito.
Ninguém é perfeito, ninguém vai ser 100% perfeito nunca. Só Jesus foi perfeito e mesmo assim ainda crucificaram ele na cruz do Calvário. Mas nós temos que estar pedindo perdão de Deus todos os dias. Eu vou fazer daqui para frente. Essa pessoa, eu vou citar o nome dele porque eu tenho certeza que ele não vai zangar. Mas eu vou fazer igual o irmão Júnior Maia. O irmão Júnior Maia, ele disse assim para mim, uma vez a gente conversando, e ontem ele falou lá dentro da escola bíblica: se alguém vier falar mal de um irmão ou de alguma irmã, eu vou pegar meu telefone e vou ligar para ele ou para ela e vou procurar saber se é verdade, se confere aquela história. Porque, irmão, não é possível. Se nós começar a ficar contra os próprios povo de Deus dentro da igreja, os próprios irmãos, todo mundo vai para o inferno, nenhum vai para o céu. Porque essa palavra de Deus está dizendo que no céu não entra rancor, não entra mágoa, não entra ódio. E a pessoa continua a mesma coisa, não pode chegar na casa de um irmão, não pode chegar na casa de uma irmã, que é falando de um obreiro, é falando do pastor, é falando da missionária, é falando de uma irmã, é falando de um irmão, é falando de uma pessoa, é falando de outro. Amado, ou nós aprendemos a ser crente em Cristo Jesus de verdade, ou nenhum vai para o céu. Não existe nenhum santarrão, ninguém é santo mais do que o outro, não. Nenhum, nem obreiro, nem pastor, ninguém é mais crente do que o outro. Todos buscam a face de Deus, mas nenhum é 100% perfeito. E aqui agradeço em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe grandemente, que nós venhamos nos fortalecer, que nós venhamos ficar unidos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus até o dia do grande arrebatamento. Que a graça do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.